Olá, agora nesse bloco dos nossos dois últimos vídeos, nós iremos falar acerca da interação com outros atores governamentais. A interação com outros parlamentares, a interação com lideranças partidárias e depois a interação com o poder executivo e com outros poderes da República e com outros órgãos autônomos. Vamos lá, vamos começar falando das negociações parlamentares. Primeira coisa, você tem que lembrar que na qualidade de parlamentar, você é um dentre vários. Então não dá para vir com a postura também muito radical, não dá para vir também com a postura muito isolacionista, porque senão, desculpa, choque de realidade, você não consegue fazer nada. E não adianta ser um vestal e não conseguir aprovar nenhum projeto. Não adianta ser um vestal e não conseguir nada de concreto para a sociedade. Existem vários casos de políticos e de titulares de mandato que tiveram uma carreira meteórica com discurso correto, a meu ver, de austeridade, de economia, de evitar esbanjamento de recurso público, mas que depois começaram a ter a carreira um pouco estagnada, porque a população começa a dizer, tá, beleza, ótimo, você é alguém que não é corrupto, você é alguém que economiza o recurso público, mas o que você faz como parlamentar? Mais uma vez, você tem que ter cuidado também para não entrar na roda viva de negociar tudo, existe a ética que é inegociável, mas também você tem que aprender a lidar com o parlamento, que tem uma, digamos assim, uma multiplicidade de pessoas de origens diferentes, de finalidades diferentes e, infelizmente, até de posturas éticas diferentes. Então, o que você vai ter que aprender? A palavra-chave no legislativo se chama consenso. Você tem que construir consensos. Você vai ter, em determinados projetos ou em determinadas matérias, você vai ter, no começo, posições extremadas e você pode conseguir, inclusive, a construção de entendimentos, a construção de soluções intermediárias. Ou uma técnica muito utilizada em termos de negociação política é você tem um projeto em que há consenso sobre 80% dele e dissenso sobre 20%. Ora, às vezes é melhor retirar aqueles 20% e garantir os 80% em que há consenso. Então, são mecanismos de que, se você vai com muita sede ao pote, se você vai dizendo que aqueles 20% são inegociáveis e não vai tirar de jeito nenhum, todo mundo já fica com o pé atrás. Dentro do poder legislativo, é absolutamente necessário você construir consensos. E outra coisa, você precisa se situar onde você está. Você precisa chegar e logo nos primeiros dias deixar muito clara a sua postura ética e a sua posição ideológica e ser coerente com ela. Em política, ninguém vai ter raiva de você, político profissional, ninguém vai ter raiva de você por ter uma posição contrária a dele. O que o pessoal não admite é a traição. É você dizer que vai se posicionar de um jeito e depois quebrar o acordo. Então, se você já diz desde o começo, olha, desculpa, eu vou votar contra o seu projeto porque o meu eleitorado é assim, o cara leva numa boa. Mas se você diz que você vai votar com ele e depois você não vota, isso é quebra de acordo, isso pode fazer com que o cara também quebre um acordo com você. Então, é mais importante você ter uma posição coerente, bem delineada, do que você querer também agradar todo mundo e terminar quebrando um acordo que já foi feito. Então, tome especial cuidado com isso. Você chegou na casa parlamentar, você já vai logo fazer um discurso, fazer um pronunciamento, dizer realmente a que você veio, qual é a sua posição, qual é a sua postura ética. E isso você vai deixar claro não só da casa para fora, mas também dentro da casa. Tente mapear as comissões parlamentares e ver em qual delas você se encaixa melhor. Qual delas que tem mais a ver com a sua área de atuação, com a sua expertise, com a ideologia política sua e do Novo, para você então tentar cavar isso. Mas essas vagas nas comissões são definidas a partir de acordos de liderança.
Então, você precisa trabalhar com líderes. Claro, numa casa parlamentar pequena, como por exemplo a Câmara Legislativa do Distrito Federal, que tem apenas 24 membros, é muito mais fácil você fazer uma negociação até individualmente. Num Senado Federal com 81 senadores já fica mais difícil. Você já tem que, em algumas situações, negociar no atacado. E o papel do líder é, inclusive, esse. É falar em nome de seus liderados. Tem a liderança dos partidos, tem a liderança do governo e tem a liderança de blocos partidários, que é como se fosse um conjunto de partidos. Na Câmara dos Deputados, então, com 513 parlamentares, é absolutamente impossível fazer as negociações no varejo. Na Câmara dos Deputados, com 513, você vai ter que partir para a negociação via lideranças partidárias. Então, por exemplo, se você é deputado federal, vai apresentar um projeto que é o apoio, vai falar com o líder do partido. Tudo isso tem uma questão simbólica que é muito relevante. Você fala com o líder, colhe o compromisso dele e depois você começa a fazer o varejo para garantir, conseguir colocar aquele seu projeto em pauta, colocar o projeto em pauta nas comissões. Porque, veja, como eu disse, a distribuição de vagas nas comissões é feita por acordo de líderes, é feita por acordos de liderança. Então você tem que saber se posicionar. Outra coisa, nas comissões e no plenário, quem define a pauta, quem define a agenda é o presidente da comissão, ou é o presidente da casa. Então você também pode, mesmo que tenha uma postura crítica em relação à pessoa do presidente ou à pessoa do presidente da casa, você também tem que manter um mínimo de uma relação institucional para conseguir colocar o seu projeto em pauta, para conseguir que os seus projetos andem. Quer dizer, você tem, bem ou mal, instituições de controle, de fiscalização, de acompanhamento legislativo, que elas querem saber quantos projetos você propôs, quais projetos você propôs, também querem saber, além disso, quantos projetos você conseguiu aprovar. Então, quer dizer, é preciso que você saiba negociar para colocar o seu projeto em pauta. O presidente do colegiado é quem tem o poder de agenda. O presidente do colegiado é que monta a pauta de o que vai ser votado ou não naquela comissão. O presidente da casa é que monta a pauta do plenário, a chamada ordem do dia. Então não adianta também você não ter um canal de comunicação, você vai ficar sempre excluído dos debates parlamentares. E outra coisa fundamental, você precisa ter uma atuação concertada com outros parlamentares do seu partido ou do seu bloco partidário. Se você tiver outros colegas do Novo eleitos junto com você, tem que ter uma atuação concertada. Você tem que, na hora de se posicionar, buscar uma orientação partidária para que esses membros se apoiem mutuamente. E se o Novo compuser com algum outro partido de mesmo espectro ideológico para formar um bloco partidário, você tem que negociar dentre os membros desse bloco partidário para poder terem uma atuação minimamente coerente. Quer dizer, se você não negocia em bloco, em conjunto, você é tragado pelo turbilhão. E aí você fica isolado, e aí você isolado dentro do parlamento, você não consegue nada. Outra questão fundamental para você interagir dentro do parlamento é a apresentação de um bom projeto de lei. Na apresentação de um bom projeto de lei, você deve contar não só com a sua expertise, mas também com a sua assessoria. Você deve saber escolher bem os membros que vêm para a sua assessoria. Você deve contar com o apoio e com a validação do seu partido. E você pode e deve contar com os mecanismos de consultoria legislativa, tanto na Câmara dos Deputados, quanto no Senado Federal, quanto na Câmara Legislativa do Distrito Federal e nas Assembleias Legislativas. Existe um corpo de servidores especializado em redigir projetos de lei.
Então você tem que saber usar isso daí a seu favor. Pedir, mesmo que você já tenha uma ideia acerca do projeto bastante avançada, pedir a opinião da consultoria legislativa, claro que não vincula você, mas até para o aperfeiçoamento técnico do projeto. O projeto, ele quando vai passar nas comissões, ele vai recebendo emendas, ele vai sendo modificado para melhor e para pior. Você também tem que entender que um projeto é um filho seu. O filho, a gente ama, a gente quer proteger tudo, mas ele está no mundo, ele tem que saber se defender sozinho também. O projeto é a mesma coisa. Quando a gente faz aquele projeto redondinho, lindo, bonito, a gente quer que ele seja aprovado com a menor quantidade de alterações possível, mas às vezes não tem jeito, às vezes isso vai sendo modificado e você perde um pouco o controle. Mas quanto mais redondo vier o projeto, quanto mais tecnicamente adequado vier o projeto, mais fácil vai ser o caminho dele. Então, por exemplo, faça um checklist para ver se o projeto não invade a iniciativa privativa de outros atores políticos, do poder executivo, do poder judiciário. Veja se aquele projeto trata da competência legislativa daquele ente federativo a que você pertence, União, Estado, Distrito Federal. Atente para as regras da boa técnica legislativa. Na esfera federal, as regras de técnica legislativa estão numa lei complementar, a Lei Complementar número 95 de 1998. Leia, é uma lei curta, não é uma lei longa, é uma lei que você vai ter que analisar para saber como redigir os projetos. Na esfera estadual e distrital, sempre tem a Lei de Técnica Legislativa de cada estado, por exemplo, no Distrito Federal, a Lei Complementar número 13 de 1996. No seu material de apoio aí no ambiente virtual de aprendizagem, você tem inclusive comentários à Lei de Técnica Legislativa com também exemplos do que se deve fazer e do que não se deve fazer. Atente para a redação de projetos de lei, que é totalmente diferente da redação, por exemplo, de uma petição ou de um parecer. Projeto de lei, a redação legislativa e parlamentar, ela tem que ser o mais clara, direta e objetiva possível. A lei não é para ter palavras inúteis. A lei, ela é como escrever poesia. Você vai por exclusão e não por adição. Você escreve e depois você vai relendo e tirando aquilo que é desnecessário. Então, por exemplo, deve preferir sempre a ordem direta da frase. Você deve preferir frases o mais curtas possíveis. Você, quando for fazer uma enumeração, você deve usar os incisos, que são aqueles algarismos romanos. Quando você precisar fazer uma enumeração dentro do inciso, você vai usar as alíneas, que são aquelas letras do alfabeto minúsculas. Sempre que você falar alguma coisa no artigo, mas precisar fazer uma complementação ou uma exceção, uma ressalva, você vai abrir os parágrafos. Quando for um só, você escreve por extenso parágrafo único. Quando forem vários, você faz aquela cobrinha, aquele símbolozinho do parágrafo e vai lá, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. Tudo isso ajuda a que esse projeto tramite, a que esse projeto flua de uma maneira mais adequada. Como eu disse, quanto mais redondo o projeto chegar, mais fácil ele vai tramitar. Mas você não pode se confiar nisso. Você tem que ir, se o seu projeto foi distribuído para passar por 3 comissões, você tem que acompanhar, sua assessoria tem que acompanhar. Para qual relator aquilo vai ser distribuído, chega, buzina no ouvido do presidente da comissão, diz: presidente, faz o seguinte, vamos tentar um relator que seja favorável a essa matéria. Se você pega um relator que é contra aquele projeto, cara, você está no sal. E outra coisa, é muito comum o parlamentar não apresentar um parecer contrário. Ele não quer se indispor com você, ele não quer brigar com você de apresentar um parecer pela rejeição do seu projeto. Sabe o que ele faz? Pior ainda, ele deixa o seu projeto na gaveta.
E aí o seu projeto fica lá 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Ao final da legislatura, o que seu projeto vai ser? Arquivado. Então, você tem que estar lá, a sua assessoria tem que estar lá. O projeto foi distribuído para a comissão tal, já vai falar com o presidente da comissão para o projeto ter uma tramitação célere, tenta dar aquela direcionada na escolha do relator. Quando for designado o relator, tá tudo na internet, foi designado o relator, vai em cima, fala com o cara educadamente, mas pede para ele dar uma preferenciazinha. Só o fato de você ficar, com perdão da palavra, enchendo o saco, já faz com que o projeto tramite mais rápido. Quando passar em uma comissão, for para outra comissão, beleza, de novo, vamos lá, vai falar com o presidente da comissão, quando distribuir, vai lá falar com o relator para garantir um parecer favorável. Se o cara quiser apresentar emendas, se não for algo que vá desfigurar o seu projeto completamente, aceita, apoia, negocia. Pegue também, isso é uma coisa importante, pegue projetos para você relatar. Chegue, se você for membro de uma comissão, chegue para o presidente e diga: presidente, eu estou aqui disposto, me dá um projeto para eu relatar, vamos lá, vamos pegar, vamos negociar, vamos apresentar emendas. Sempre que você tiver um projeto de alguém que você está relatando e que você vai apresentar emendas, seja educado, dá aquela ligada para o cara e diz: fulano, fulana, eu vou apresentar emendas aqui nesse seu projeto, é um projeto bom, mas eu tenho que fazer tal coisa, eu vou apresentar isso daqui, mas não vai desfigurar o seu projeto. A apresentação de um substitutivo, que como a gente viu, um substitutivo é uma versão alternativa do projeto. Quando você vai apresentar várias emendas, às vezes é melhor apresentar logo um substitutivo. Tem parlamentar que não gosta. Então, tem parlamentar que acha que quando você apresenta um substitutivo, é como se você estivesse assumindo a autoria do projeto. Então, caso você... Não estou dizendo para você não apresentar um substitutivo. Estou dizendo que você tem que saber que o cara pode se sentir meio magoado, ficar #chateado, tal, que você está assumindo a autoria do projeto. Dá uma ligada para o cara, fala com o cara, diz: olha, fulana, fulano, eu vou aqui apresentar um substitutivo por isso e isso, mas eu vou sempre dizer que o autor do projeto, a autora do projeto é você, até para você dividir os louros do projeto. Então, vocês percebem que tem coisa que você só vai sentir na prática. Tem coisa que você só vai realmente conseguir com a própria dinâmica parlamentar. Se você puder, na sua equipe de assessoria, pegar alguém que já tem experiência no mundo parlamentar, melhor ainda. Mas é uma coisa que também é aprendizado, tem uma coisa que é rodagem, tem uma coisa que é realmente você aprender acertando e errando, é por tentativa e erro. Mas se você conseguir com esse trabalho de formiguinha, sempre tem que usar muito da palavra. Não é à toa que você vai estar num parlamento. Vem de parlare, falar. Então você tem que falar, tem que negociar, tem que ceder, tem que saber o que é negociável, o que é inegociável, para construir consensos e assim conseguir ceder de um lado, mas também conseguir que cedam para você quando isso for necessário. Só assim você vai conseguir aprovar os seus projetos de lei e conseguir uma vaga numa CPI, conseguir uma vaga numa comissão importante. Sempre que você vai olhar todos os parlamentares que na primeira legislatura já chegam e já se colocam com um lugar de destaque, tem esse perfil. Pessoas ideologicamente muito coerentes e claras, mas que também não chegam com radicalismo e que sabem com quem negociar, como negociar e quando negociar. No próximo e nosso último vídeo, aí a gente vai falar da interação com outros atores governamentais, parte 2. Aí a gente vai falar da interação especialmente com o poder executivo, de como você saber a posição da liderança do governo, como se posicionar, como buscar essa negociação, interação com o Ministério Público e com outros atores extra-parlamentares. Até a próxima!